Eu saúdo aos irmãos com a paz de Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E quero desde já convidar aos irmãos para meditarmos na palavra de Deus que se encontra nos Salmos, capítulo de número 4. Irmãos, o Salmo de número 4 também é um salmo atribuído ao rei Davi. Homem escolhido de Deus, separado por Deus, ou seja, ungido para ser rei da nação de Israel. Nação essa, escolhida por Deus, em meio a todas as nações do mundo, para ser as testemunhas das palavras de Deus em todo o mundo. E para ser também a luz para as nações, dito por Isaías. Então, esse rei Davi, que foi escolhido por Deus, segundo o seu coração, segundo o coração de Deus, o desejo do coração de Deus, escolheu a Davi para ser rei de Israel. E Davi, ele obedecia às palavras de Deus desde sua juventude. Um homem corajoso, um homem valente, e que vencia todas as guerras porque Deus estava com ele. Também Deus o inspirava para que ele pudesse dar testemunho também ao mundo das palavras de Deus. E nos Salmos, ele, inspirado por Deus, nos ensina muita coisa. E desta vez, convido aos irmãos para abrir nos Salmos, capítulo de número 4, a partir do verso 1. Ouve-me quando eu clamo. Ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Quando a gente ouve as palavras de Davi, inspirada por Deus, porque aqui há uma inspiração grande, é que ele aprendeu que Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, ouve as pessoas que chamam pelo seu nome. Toda a humanidade que adere aos ensinamentos de Deus e que tem a Ele como o único Deus, como o único Criador do céu e da terra e como o único Salvador e libertador do seu povo, Deus o ouve. E Davi, sabendo disso, disse: ouve-me, ó Deus. Tende misericórdia de mim. E ele fala palavras inspiradas, porque ele pegou dos ensinamentos do seu pai Jessé e dos profetas, dos sacerdotes e também até dos juízes. Vamos pegar um texto que Davi tira essa inspiração de Deuteronômio. O próprio Deus falando à nação de Israel, lá no deserto, através de um profeta chamado Moisés. Deuteronômio, capítulo de número 28 e o verso de número 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então começa a entender que Davi, um israelita, inspirado por Deus nesses salmos, do verso 1, a gente percebe que ele tira
que ele extrai da Torá, do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que significa a lei de Deus. Então ele aprendeu dessa forma. E ele, como uma pessoa fiel a Deus, mostra que todas as pessoas que aderem a esses ensinamentos e que é fiel a Deus e que chama-o pelo teu nome, pelo nome desse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus vai ter misericórdia dessa pessoa. Não importa em que lugar ele mora. Verso de número 2. Filhos dos homens, aqui é uma recomendação, um ensinamento que ele está trazendo para os homens e os filhos dos homens. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Aqui ele está falando, inspirado por Deus, como se estivesse falando em nome de Deus, claro que é a inspiração de Deus, dizendo para os homens que eles, até quando iriam ficar na mentira? Até quando eles não tomariam uma decisão para deixar esses ensinos errados ou a vida errada e voltar para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Conhecer a salvação de Deus, ou seja, a libertação de todos os problemas. E ele diz: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Ou seja, Deus inspirou aqui a Davi para que essas palavras saíssem justamente recomendando às pessoas, aos homens, a esses homens que o salmista está se referindo, mostrando para eles que esse Deus escolheu pessoas que é zelosa, que é misericordiosa, que é bondosa, né? E que está do lado da verdade e que adere aos ensinamentos de Deus. Verso de número 4. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ele agora está ensinando para que essas pessoas se convertam a Deus. Chegue na sua cama, no seu quarto e comece a falar com Deus algo que você fez que Deus não gosta e comece a se arrepender daqueles erros e dizer: meu Deus, eu me arrependo de todos os erros que cometi. E aí começa a viver em novidade de vida. É isso que o salmista está tentando explicar para as pessoas. E deixa mais claro quando ele diz: ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Seja justo, se esforce e pratique o bem. E ele agora começa a narrar algo que naquele período ele ouvia. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Ou seja, ele ouvia naquele período da geração dele muitos dizerem: quem é que faz o bem? Nos dias de hoje, muitas pessoas ficam até se perguntando, os que pensam negativamente dizem: não tem ninguém que faça o bem, só tem gente que faz o mal, não é? Não, mas tem gente que faz o bem. Tem muita gente também que faz o bem, apesar de ter também muita gente que faz o mal. Verso de número 7. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. Ou seja, ele estava dizendo: meu Deus, o Senhor colocou na minha vida, colocou no meu coração e na minha mente alegria. Muito mais do que quando eu tinha
tanta coisa, tanta riqueza, ou na hora de uma safra que a gente planta e colhe. E ele aqui conclui dizendo o seguinte: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então ele é o personagem inspirado por Deus, que mostra como é que devemos servir a Deus, sendo fiel a Deus, sendo uma pessoa fiel a Deus. Então isso é para todas as pessoas que querem viver a verdade de Deus e buscar fidelidade para com Deus. Esse homem que busca a fidelidade com Deus, que procura ser fiel a Deus como Davi foi, Deus ouvirá. Deus olhará para ele lá do céu e ouvirá o seu clamor e os seus pedidos. Que vocês e que nós possamos ser pessoas fiéis como Davi mostrou que era fiel a Deus e que ele acreditava que esse Deus único, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era o Deus que liberta e que salva todo Israel e sim todos aqueles que buscam pelo seu nome.